Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje trataremos sobre petição inicial no Código de Processo Civil. Meu nome é Alisson Brenner, sou advogado. Espero que os senhores gostem e aproveitem o vídeo. Minhas redes sociais estão aí no slide aparecendo para os senhores agora. E eu ficaria muito feliz se os senhores dessem um feedback por lá, crítica, sugestão, enfim, o que quer que seja. Sinta-se à vontade para abrir esse diálogo comigo em todas as redes sociais, tá? Pessoal, petição inicial, eu tenho aqui hoje um objetivo, um compromisso. Eu vou fazer você entender o tema da petição inicial, naquilo que é necessário você compreender, seja qual for o seu objetivo. Exame de ordem, a prática da advocacia, concurso público, uma sustentação oral, um recurso que envolva petição inicial. Seja qual for o tema, eu tenho esse objetivo e eu vou cumprir aqui com os senhores, tá? Vamos lá, vamos ver. Anota aí e vê se eu não vou cumprir. Pessoal, sumário. A gente vai passar pela introdução ao estudo da petição inicial, pelos requisitos legais da petição inicial, indeferimento da petição inicial, o pesadelo de qualquer advogado e o sonho, o pesadelo de qualquer advogado da parte autora e o sonho de qualquer advogado da parte ré que nem ingressa ao processo, né? E nesse decorrer das aulas eu vou juntar as jurisprudências de maior interesse. As jurisprudências eu estou estudando pelo vademecum do autor do Dizer o Direito, né? O vademecum está lá na Juspodium, recomendo demais. E a parte doutrinária, eu já vou logo admitir que eu sou um grande bebedor da fonte do Daniel Amorim. Então, os conceitos doutrinários que eu vou passar aqui para vocês foram extraídos do Manual de Volume Único de Direito Processual Civil do Daniel Amorim. Olha só que interessante, eu coloquei aí na tela um dificultômetro. E aqui nós vamos fazer um acordo, tá? De 0 a 5, eu coloquei o dificultômetro 1 nesse tema. Olha só que compromisso eu estou assumindo. E aí, se você não entender o tema, se você disser, nossa, eu acho que você errou no dificultômetro aí, de fato um tema muito complexo e tal, comenta aí embaixo para eu saber. Mas eu acredito que você vai compartilhar comigo desse sentimento de que o dificultômetro é 1. Olha que simples, esse assunto vai ser muito simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Pessoal, vamos lá. Para a gente entender a petição inicial, a gente tem que separar a gente tem que buscar no nosso banco de dados aqui da nossa mente alguns conceitos-chave, tá? O primeiro deles é o da inércia da jurisdição. Lembra lá na cadeira de processo civil 1 da faculdade, nas aulas de processo civil 1, nas aulas introdutórias, do tema jurisdição? E quando você estudou jurisdição, você aprendeu que uma das suas características, um dos seus princípios é da sua inércia. O Poder Judiciário não atua de ofício. O Poder Judiciário só atua após provocação, certo? E olha que diferença fundamental entre o processo judicial e o processo administrativo. Lá na Lei 9.784 de 99, os senhores, quando verificarem a lei seca, podem dizer se eu estou mentindo. Mas lá há uma previsão de que o processo administrativo pode ser iniciado de ofício. Por quê? Por que essa diferença? Porque quando a gente estuda direito administrativo, a gente sabe que a administração possui o poder-dever da autotutela e rever seus atos, ver se é uma hipótese de revogação, de anulação, ex officio. Então, no processo administrativo, o processo pode iniciar de ofício. E no processo judicial? Claro que não, pessoal. E é justamente por isso, vamos interligar agora com o direito constitucional, é justamente por isso que o advogado é essencial à administração da justiça, a função da justiça. Por quê? Porque sem um advogado não tem como o Poder Judiciário atuar, né? Olha só que interessante. No processo civil, é a petição inicial quem dá o pontapé, quem liga a chave do processo judicial. E vocês verão, dentro dos objetivos que eu coloquei, já conversamos sobre a instauração do processo, que é através da petição inicial. Mas, além disso, a petição inicial também cria os elementos de identificação da demanda que refletirá nos limites de julgamento do Poder Judiciário. Olha só que importante a petição inicial, né? E justamente por ser um ato tão fundamental, tão importante, ele não pode ser feito de qualquer modo. Existem requisitos formais, requisitos de solenidade, mas essa formalidade, solenidade, ela é adstrita àquilo que é necessário, tá? Lembre-se sempre no processo civil, e aí, quando a gente estudou lá atos processuais, a gente verificou o princípio da instrumentalidade das formas, que na verdade
As formas são apenas um caminho, um meio a se alcançar uma finalidade. Então, sempre que a finalidade for alcançada, os vícios do meio do caminho, defeitos e irregularidades do meio do caminho são convalidados, né? São ignorados, desde que não haja prejuízo, má-fé, enfim. Então, a petição inicial também é um caminho para se alcançar uma finalidade. Qual a finalidade? Bom, finalidade, se você for o autor, vai ser a concessão, a prestação da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário. Correto? Então, vamos lá. Conceito, olha aí de quem que eu trouxe esse conceito. Esse conceito eu trouxe do Daniel Amorim, claro. Pessoal, Daniel Amorim defende que a petição inicial é a peça escrita no vernáculo e assinada por patrono devidamente constituído, em que o autor formula a demanda que virá a ser apreciada pelo juiz na busca de um provimento final que lhe conceda a tutela jurisdicional pretendida. Olha que conceito interessante, bem amplo, né? Fala sobre as funções da petição inicial, sobre os requisitos formais, né? Tem que ser uma escrita no vernáculo, assinada por patrono. Eu particularmente discordo desse trecho, assinada por patrono, porque automaticamente eu me lembro das hipóteses lá na Justiça do Trabalho, das hipóteses de reclamação direta na secretaria, na lei de juizado especial, da redução a termo. Então, claro que eu compreendo que o autor está se dirigindo especificamente ao processo civil do procedimento comum, creio eu, mas não posso abrir mão ou esquecer dessas hipóteses que não necessariamente a parte precisa estar patrocinada por advogado, mas pode postular. É claro que na Lei 9.099 não se fala no nome petição inicial, né? Fala-se em pedido. Mas é isso. A estrito sensu, corretamente. Daniel Amorim. Perfeito, né? Às vezes, quando a gente lê os conceitos, em vez de ajudar, acabam atrapalhando. Mas não se apegue muito aos conceitos, que o que importa em qualquer instrumento, qualquer instituto que você esteja estudando, o que importa é você entender a matéria, né? O âmago ali daquele assunto, como que você pode defender aquela ideia com propriedade. E decorar conceito, muitas pessoas decoram, né? Basta repetir. Mas se você pegar as palavras-chave, no final, você mesmo vai conseguir criar o seu conceito de petição inicial baseado na lei, na doutrina, na jurisprudência, e aí fica muito mais interessante, né? Porque você não fica só absorvendo, você também vai imprimir o seu estudo, o seu conceito. Olha só, nos objetivos e funções que a gente falou, lá na parte introdutória, a identificação da demanda e a instalação do processo pode ser verificado nesse conceito do Daniel Amorim. Formula a demanda que virá a ser apreciada pelo juiz na busca de um provimento final que lhe conceda a tutela jurisdicional pretendida. Bacana, né? Pessoal, uma provocação. Você sabe que a identificação da demanda é uma das funções, dos efeitos, dos objetivos da petição inicial. Mas será que a identificação da demanda é tão importante assim? Porque muitas vezes eu confesso que na prática, pelo menos no início de minha carreira como advogado, nunca passou pela minha cabeça que a petição que eu estava redigindo iria identificar a demanda. É importante assim? Ou eu estou fazendo alarme? É importante, pessoal. Muito importante, e eu vou te provar. Olha só. Dê uma olhada aí no tanto de efeito que a sua petição inicial gera, efeito material, efeito processual. Olha só. Primeiro, de cara, você tem que lembrar do princípio da congruência. Assunto lá de sentença, né? Código de Processo Civil, assunto de sentença. O que é o princípio da congruência ou o princípio da adstridade, né? É a petição inicial, pessoal, quem vai limitar o julgamento pelo juiz. Olha só que interessante. Os limites objetivos, ou seja, em relação ao objeto discutido, e os direitos e os limites subjetivos, ou seja, as partes envolvidas. Tudo isso estará limitado pela petição inicial. Tanto é que daí surgem os vícios de sentença extrapetita, ultrapetita, tema de outro assunto, mas que você já tem em mente. Além da congruência, né, que liga estritamente a sentença da petição inicial, existem esses três efeitos aí interessantes processualmente: litispendência, coisa julgada e conexão. Lembre-se deles, porque é a sua petição inicial que vai possibilitar a aplicação desses institutos pelo juiz. E aí você tem que pensar, será que é interessante
eu formular uma petição inicial que dê margem para uma possível conexão, que o juiz entenda que há uma conexão com demais ações e aí ele reúna para um julgamento único. Será que é interessante? Será que não é? Vai de caso a caso. A competência também, você pode, no decurso da sua petição inicial, você pode acabar descrevendo os fatos de uma maneira que force o Poder Judiciário a entender que há uma competência específica para aquele caso, como, por exemplo, em varas especializadas, enfim. E também as condições da ação. Condições da ação hoje sabemos que são só duas, né? Interesse e legitimidade. Mas eu lembrava que na faculdade eu havia estudado a possibilidade jurídica do pedido. Olha, será que continua, saiu? Pessoal, essa teoria foi superada. Cuidado, hein? No Código de Processo Civil, no artigo 17, condições da ação é interesse e legitimidade. Interesse jurídico, legitimidade da parte. A possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, foi superada, porque a doutrina entende que se o pedido não é juridicamente possível, é caso de improcedência, e não de extinção por ausência das condições da ação. Tranquilo, né? Tá vendo como é tranquilo? Petição inicial. Vamos lá, vamos aos requisitos formais. Pessoal, como já adiantei, essa formalidade tem que ser segura apenas naquilo que seja necessário para a apreciação do Poder Judiciário. Lembre-se que o Código de Processo Civil ele versa com o princípio da primazia pelo julgamento do mérito. Então, vícios, irregularidades podem ser ignorados caso não haja nenhum prejuízo à parte, caso não haja má-fé. Tudo isso priorizando o julgamento efetivo da demanda, né? A matéria em discussão. Aqui é a letra de lei, não temos ponto correr, tá? Artigo 319, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os pronomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CPF, CNPJ, né? Endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Fato e os fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação. Eu grifei aí, olha só, temos aí 7 requisitos do artigo 319, não são todos, do 319, mas eu grifei os mais importantes, tá? O valor da causa, pedido, fato e fundamento jurídico do pedido. Aí você leu e disse, ok, entendi os requisitos, né? Mas não tenho as informações do réu, da qualificação lá do inciso 2. E agora, hein? Putz, será que o meu cliente vai ficar sem a prestação do Poder Judiciário? Será que agora é o fim dessa causa? Claro que não, né, pessoal? O parágrafo 1º, ele prevê que se o autor não dispõe das informações previstas no inciso 2, ele pode requerer ao juiz as diligências necessárias para sua obtenção. Cuidado, isso aqui não é letra de lei morta não, viu? Faça uso, eu já fiz uso desse parágrafo, não tinha todas as informações de qualificação do réu, já fiz uso desse parágrafo, me ajudou bastante e conseguimos o êxito aí. Parágrafo 2º ainda fala que a petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2 for possível a citação do réu. Ou seja, lembre-se, né? Eu acabei de falar dele, primazia do julgamento do mérito. Então, o objetivo desse requisito do inciso 2 é de qualificar a parte para citar o réu a integrar a relação processual, relação triangular, né? Juiz, autor, réu. Então, se for possível a citação do réu, né? Se você diz, não tenho, tem um endereço, tem um nome, não tenho o endereço eletrônico do réu. Nossa, será o fim do mundo? Claro que não, pessoal. Lembre-se, a formalidade na petição inicial, e aí eu estendo para todo o processo civil, ela existe para garantir uma segurança jurídica, mas existe apenas na estrita necessidade, naquilo que foi estritamente necessário, né? Rigor de formalidade foi-se o tempo. Outra hipótese de não interferimento da petição inicial, no parágrafo 3º. Pelo não atendimento do disposto no inciso 2, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. O legislador foi bem compreensível, né, com a obtenção dessas informações. Se o sujeito não tem como obter, por exemplo, um endereço, e aí ele precisa de uma diligência,
poderá pleitear ao juiz para que faça essas buscas nos órgãos, nas ferramentas que o Poder Judiciário tem para identificar o endereço, embora seja uma atribuição sua, tá? Até porque isso vai demandar muito tempo, você vai ter que comprovar, enfim. Guarde como uma carta na manga, mas espere nunca utilizar. Vou simplificar para vocês esses requisitos. Olha só. Juízo singular ou colegiado. É o endereçamento da petição inicial. Hoje não é tão importante assim. Tá, pessoal? Para ser bem sincero, eu não acho um requisito tão importante, porque a maioria dos processos são eletrônicos. Vou baixar aqui um pouquinho. A maioria dos processos são eletrônicos, os senhores sabem. Então, essa parte de endereçamento, de encaminhamento da petição inicial, ela é feita pelo próprio protocolo, né? No próprio sistema. Então, assim, se você endereçou errado a petição inicial, mas distribuiu para a comarca competente, para a vara especializada, está sanado o vício. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Qualificação das partes. É importante, porque lembre-se que você vai limitar subjetivamente o Poder Judiciário na apreciação da sua demanda. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, para mim, é o mais importante de todos, especificamente nos fatos, porque é dos fatos que nasce o direito, né? A gente já está cansado de saber. Tem advogado que se perde muito na fundamentação jurídica do pedido, junta bastante doutrina, junta bastante jurisprudência, junta bastante entendimentos exteriores, como entendimento norteador, enfim. É importante demais, né? Letra de lei junta também. É importante demais, tá? A fundamentação jurídica do pedido. Mas se você não se concentrar nos fatos, que é onde nasce o direito, você não vai adiantar de nada, porque essa parte de fundamentação jurídica do pedido, salvo as raríssimas exceções, o juiz já sabe. Se você está entrando com uma ação de negativação indevida por débitos, né? Por débitos que não foram devidos, você será só mais uma das milhares de ações que aquele juiz já possui um entendimento. Então, foque nos fatos e nas provas dos fatos. Deixe essa fundamentação jurídica mais densa para as causas que necessitem de uma densidade maior, de uma explicação maior, de uma defesa maior, tá? E o que você vai ganhar com isso é muito simples. Sua petição vai ficar mais simples, mais concisa, mais objetiva, de uma leitura mais agradável, e aí fortalece o interesse do seu cliente. Pedido certo determinado, valor da causa, indicação de provas. Indicação de provas hoje é um requisito que a turma aí na prática deixa bem de lado, né? Mas eu sou contrário. Eu acredito que a indicação de provas tem de seguir o rito do Código de Processo Civil. O autor formula na petição inicial, o réu na contestação. E acabou. Né? Mas hoje, na prática, é feito de modo genérico na inicial, de modo genérico na contestação. O autor pretende provar todos os fatos alegados por meio de todas as provas admitidas em direito. E aí o réu vai e pede de modo genericamente na contestação. E aí, na especificação de provas, é que as partes decidem especificar quais as provas elas pretendem produzir. Né? Particularmente, sou contra. Acredito que na inicial você já consiga ter bastante prova, consiga ter um norte do que você pretende provar ali. Se for uma ação revisional de juros, por exemplo, você consegue já... acho que aqui eu vou precisar de uma perícia, vou precisar de um contrato, um documento indispensável que eu não possuo, vou precisar de um extrato bancário, enfim, oitiva, testemunha, e aí você já indica na petição inicial, abriu para especificação de provas, aí você está reforçada, né? Desinteresse na audiência conciliatória. Veja que eu coloquei aqui desinteresse, lá na letra de lei é a opção, né, a opção do autor pela realização ou não da audiência. Pessoal, no silêncio, vai presumir que você tem interesse, tá? O Código de Processo Civil, ele versa ele prioriza a conciliação. Então, no silêncio, valerá como interesse. Então, se você tem interesse, você não precisa colocar que você tem interesse na petição inicial, né? Então, isso coloca se você não tem interesse mesmo. E lembre-se que a audiência de conciliação ela só será dispensada se ambas as partes demonstrarem, manifestarem desinteresse. Né?
Interessante. Na prática não é assim que ocorre. Na prática, se uma pessoa demonstra desinteresse, o juiz já cancela. Pelo menos aqui, né? E os documentos indispensáveis, pessoal, vai depender do caso, tá? E que você vai precisar se o seu caso for muito específico, você vai precisar dar uma pesquisada a fundo. Uma ação que discuta um contrato, é evidente que o contrato será um documento disponível, né? Então você terá que juntar. Numa ação revisional de contrato, por exemplo, você está alegando cobrança de juros excessivos, você vai ter que juntar contrato, extrato de cobrança, extrato bancário, enfim, o que você tiver em mãos, você vai ter que juntar. Está discutindo um inventário, vai precisar juntar a certidão de óbito. Óbvio, né, pessoal? Discutir uma pensão, uma ação de prestação de alimentos gravídicos, né? Tem que juntar a prova que condiz com a sua gravidez, indícios da paternidade, enfim, união estável, qualquer que seja a ação, esses documentos indispensáveis, eles são documentos indispensáveis justamente porque sem eles o Poder Judiciário não vai conseguir prestar uma efetiva prestação jurisdicional, né? Bom, superado, vamos gastar um tempinho aqui no valor da causa. Nossa, aqui é o ponto mais técnico possível, que não abre muita margem para doutrina, jurisprudência. Pessoal, aqui é muito técnico, tá? O valor da causa é importante assim. Muitos advogados colocam, o valor da causa, dá-se-á a causa o valor de R$ 1.000 para efeitos meramente fiscais. Pessoal, não pode. Não pode, tá? Porque o valor de causa possui hipóteses definidas em lei. O parâmetro de cálculo do valor da causa é definido em lei e você tem que cumprir. Tanto é que o juiz ele deve fiscalizar quando o valor da causa está de modo genérico, de modo aleatório. O réu possui essa faculdade também de alegar em preliminar de contestação. Por que toda essa particularidade com o valor da causa? É do valor da causa que saem as taxas judiciárias, é o valor da causa que define o rito procedimental. Será que é juizado especial? Será que é procedimento comum? É o valor da causa que estabelece os parâmetros para aplicação de multas, né? Lembre-se lá da multa de litigância de má-fé, o terror dos advogados. É na multa de litigância de má-fé que leva em conta o valor da causa. E olha que interessante, vamos pensar aqui que o autor está litigando de má-fé, né? Alterou a veracidade dos fatos. E como ele é um litigante de má-fé, na petição inicial ele jogou o valor da causa lá para cima. Pum! Vamos pensar aqui que era para discutir uma batida de carro que teve um acidente de trânsito que teve como prejuízo material ali R$ 1.500. Aí ele foi e jogou. Aí ele vai e joga 80 mil de dano moral. O valor da causa que tem um. Então, se ele for pego litigando de má-fé, a aplicação da multa, e litigância de má-fé é conversão, o destino da multa da litigância de má-fé é para o réu, para a parte contrária, diferente da atentatória à dignidade da justiça, né, que é para o Estado. Então ele sofre as consequências da própria elevação forçada que ele deu do valor da causa, e muito mais. Então o valor da causa é importante, hein? Fique sempre de olho. Letra de lei, não tem para onde correr, né? Por quê? Porque os parâmetros serão definidos pela lei. A toda a causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, toda causa, não existe causa sem valor de causa. Se existe causa, a causa tem um valor. E se existe um valor, você vai precisar inserir o valor da causa na sua petição inicial. Agora, olha essa crítica aqui que eu vou fazer, tá? O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Veja aí. Veja se você concorda com esse artigo 293 do Código de Processo Civil. Eu não concordo, tá? Eu acredito que o legislador foi infeliz. Talvez não, nem talvez. Tentei advogar aqui um pouquinho para o legislador, mas nem talvez. Essa pena de preclusão, caso não seja alegada na preliminar da contestação, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido por quê?
Quando a gente vai lá no Código de Processo Civil, vamos lá. Opa. Quando a gente vai no Código de Processo Civil, conversando sobre o valor da causa, olha só que interessante. O parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Pessoal, o valor da causa é matéria privada, de interesse privado, ou é matéria de ordem pública? Matéria de ordem pública, né? Além de ser um requisito da petição inicial, ela possui um regramento específico pelo Código de Processo Civil, possui critérios predefinidos, então logo o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa. Então faz sentido, caso o réu não alegue em preliminar de contestação, faz sentido essa matéria precluir, ou ele pode por petição simples. O réu foi revel, o réu foi revel, e aí ele sabe, não, mas aqui eu identifiquei que o valor da causa está excessivo. Ele pode peticionar? Claro que pode, né, pessoal? Na verdade, o juiz deveria verificar de ofício. Então, às vezes não consegue, né, pela correria do trabalho judiciário, muitos processos, não consegue estar ali verificando. Mas, claro que não há nenhuma preclusão, caso não seja alegado em preliminar de ofício, ou em preliminar de contestação, porque é uma matéria de ordem pública e pode ser discutida de ofício. Agora aqui, vamos ter um cuidado só com essa questão aqui, ó. É de ofício? É. O juiz pode decidir unilateralmente? Não. Lembra do princípio da vedação à surpresa, o princípio da não surpresa? Olha o artigo 10. Não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, ele tem que abrir um prazo ali para que as partes defendam seus pontos, né? Feitas essas ponderações sobre o valor da causa, né, vamos conversar sobre o artigo 292, que é o norte daquele que vai finalmente indicar qual é o valor da sua causa. Pessoal, muito matemático, muito decoreba aqui, hein? Aqui não tem para onde correr não. Mas a lógica é simples. O valor da causa será sempre o valor do pedido, em suma, né? Na verdade, vai ser o conteúdo econômico do pedido, ainda que não tenha conteúdo econômico ferível. Se você vai cobrar uma dívida, claro que o valor da causa vai ser o principal da dívida, corrigido monetariamente, juros de mora e outras penalidades, até a data da propositura, né? Você atualiza tudo direitinho e cobra. Ato jurídico, o valor do ato ou da parte controvertida, vai discutir um contrato, alguma coisa nesse sentido. Na questão de alimentos, aqui cai em prova com força. Qual o valor da causa da ação de alimentos? Pessoal, 12 vezes o valor da prestação que você está pretendendo. Se você está pretendendo alimentos de R$1.000, o valor da causa será 12 mil. Mas... deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Mas eu não quero pedir só alimentos. Eu quero pedir alimentos e, não sei, alguma cobrança de alguma dívida envolvendo, uma restituição, enfim. Vai pegar o valor da dívida, o valor dos alimentos, somar e o resultado final será o valor da causa. Por isso que na acumulação de pedidos, o valor da causa será a soma dos pedidos. Ação indenizatória, claro, o valor pretendido, né? Ainda que seja uma indenização moral, uma indenização material, se for ambas, a soma. Ação de divisão, demarcação e reivindicação, o valor e a avaliação da área do bem. Muito técnico, né? Que não tem muita graça estudar, não. Tá vendo como o dificultômetro é 1? No caso de pedidos alternativos, a lógica é que seja o de maior valor, né? Porque se você vai pedir um ou outro, o valor da causa será daquele maior valor. Por quê? O Poder Judiciário pode lhe entregar algo além do que você pediu? Não. Então, para permitir o limite, para impor esse limite objetivo, você vai precisar colocar como valor da causa aquele de maior valor. E no caso de pedidos subsidiários, em que o pedido B só é analisado se o pedido A for improcedente. O do pedido principal. Pessoal, tá curtindo? Tá bacana, tô vendo aí que tá em 30 minutos. Vou pedir mais 10 minutinhos para ver se eu consigo terminar. Mas se estiver gostando, por favor,
Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, por favor, comente aí embaixo o que é que você está achando, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, um elogio, né? Às vezes é difícil, mas se você tem algum elogio, comenta aí embaixo que eu vou responder todos os comentários, tá? Muito obrigado a todos mais uma vez. Você que está com paciência aí de me ouvir. Indeferimento da petição inicial. Nossa, que é o pesadelo do advogado, hein? Quais são as hipóteses? 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta, parte manifestamente ilegítima, autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições do artigo 106 e 131. Nossa, que difícil, hein? Será mesmo que é difícil? O que é uma petição inepta? Pessoal, eu vou simplificar isso aqui, tá? A petição ela é inepta quando faltar pedido ou causa de pedir. Lembra-se que os senhores lembram que pedido é um dos requisitos da petição inicial, né? Tá lá no 319. Faltou pedido ou causa de pedir, é inepta. Pedido indeterminado. Você sabe que o pedido tem que ser certo e determinado, ressalvadas as hipóteses que admitem um pedido genérico. Inclusive está aqui, ó. Ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Se não tem, se o pedido é indeterminado, será causa de inépcia da petição inicial. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Sou particularmente contra essa causa de inépcia, mas se o Código de Processo Civil colocou, os senhores seguirão ela, né? Eu nunca vi aplicação prática desse inciso. Pode ser que exista. Comenta aí se você já chegou a observar. Eu nunca observei a aplicação desse inciso. Quando tiver períodos incompatíveis entre si, também será uma causa de inépcia. Tá? O que é a inépcia? A inépcia nada mais é do que a falta de requisitos legais que impossibilitarão a análise da petição inicial pelo Poder Judiciário, né? A análise do pleito pelo Poder Judiciário. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas deixa eu botar aqui um pouquinho. Os senhores lembram quando eu falei de condições da ação, né? Que eu falei que a petição inicial vai gerar a identificação da demanda, o efeito da identificação da demanda vai gerar a verificação de condições da ação. Olha só, a parte for manifestamente ilegítima e o autor carecer de interesse processual. Lembra quando eu falei as condições da ação? Legitimidade da parte, interesse jurídico processual, interesse processual. Então, olha só, quando que a petição será indeferida? Pensa um pouquinho, para a gente simplificar. Em caso de inépcia, ausência dos fatos, ausência dos requisitos legais, parágrafo 1º do artigo 330. E a segunda, ausência de condições de ação, né? Já dá uma simplificada um pouquinho maior. E não atendidas as prescrições do artigo 103 e 106, aliás, e 321. Vamos olhar? Vamos ver aqui na letra de lei? Bora! Estamos aqui para isso. 106. Afinal, o que fala o artigo 106? Pessoal, o 106 são requisitos específicos para aqueles advogados que postulam em causa própria, tá? Se você está lá postulando em benefício próprio, você terá ainda, além dos requisitos da petição inicial genérico, 319 e 321, você terá o artigo 106 para lhe acompanhar. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação endereço, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nome da sociedade que participe para o recebimento de intimações. Vai facilitar a comunicação processual, né? Comunicar ao juízo qualquer mudança de interesse. Qual a preocupação aqui? A preocupação é garantir a comunicação dos atos processuais, né? Isso aqui, na verdade, você já colocaria na petição inicial, né? De maneira genérica. Porque lembra quando tem, dentre os requisitos da qualificação das partes, pede seu endereço eletrônico, né? Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que, sob sua omissão, no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Interessante, né? E o 321? O que fala o 321? O 321 é a hipótese de despacho que determine emenda à petição inicial. E a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Olha só
Que requisito interessante que eu coloquei para os senhores, o requisito específico das ações revisionais. Olha esse parágrafo segundo. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, ou seja, se não fizer, será considerado inépcia de sua petição inicial, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende converter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor do incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Então, o autor não tem a possibilidade de apresentar um contrato, por exemplo, de revisão, de contrato, entrar com a revisional de contratos bancários, requerendo, por exemplo, a anulação de todas as cláusulas que sejam ilegais e a revisão de todas as cláusulas que sejam onerosamente excessivas. Não pode, porque inclusive existe súmula impedindo que o Poder Judiciário atue fora desses limites, de ofício, na revisão de cláusulas bancárias, né? Então ele vai precisar especificar bem direitinho. O que eu pretendo com essa ação é discutir, controverter a taxa de juros. A taxa de juros foi excessiva lá, comparada com a taxa média do Bacen. O que eu pretendo controverter nessa ação é a validade do contrato. Meu cliente não assinou esse contrato, então vamos discutir a validade. Então, essa ação revisional não pode ser feita de modo genérico. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor do incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Então, se o autor discutir os juros excessivos, ele deve indicar qual a taxa de juros que deve ser seguida e continuar efetuando o valor do incontroverso, né? Porque, veja, se você está discutindo a excessividade da taxa de juros, você está reconhecendo a relação contratual. Ok, tive interesse, expressei minha vontade nessa relação contratual, mas você deverá continuar pagando aquilo que você acha certo, né? A consignação em juízo das parcelas vincendas, né? Agora, olha que interessante. O STJ entende que é possível o ingresso na ação revisional de contrato, mesmo que o autor não apresente com a petição inicial uma cópia do contrato que se busque rever. Isso porque o pedido de exibição do contrato, ao invés de ser elaborado por meio de ação cautelar procedente de exibição de documento, será elaborado incidentalmente, ainda que continue a acreditar ser o contrato, documento indispensável à propositura da ação. Por meio de ação cautelar procedente. Aqui, na verdade, eu acho que era precedente, tá, pessoal? Foi um erro de digitação. Outra provocação. Pode o juiz indeferir de pronto a petição inicial caso verifique a falta de um dos requisitos essenciais da petição? Adianto que não. Olha o tamanho desse não aí, ó. Um não bem grande. Por quê? O artigo 321, ele determina que o juiz, caso verifique que a petição inicial não preenche os requisitos formais ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, ele deve determinar a intimação para que no prazo de 15 dias emende ou a complete. E, além do mais, ele deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Isso é interessante, hein? O juiz não pode fazer de modo genérico. A petição inicial não preenche requisitos do artigo 319 320. Posto isso, intipe-se a parte autora para emendá-lo no prazo de 15 dias. Não pode. O juiz deve especificar direitinho o que ele deseja, para que o autor possa ter ciência e responder aquilo que foi requisitado, determinado pelo juiz. E o parágrafo único, aí sim, ele prevê a hipótese de indeferimento, se o autor não cumprir. Tentei fazer um gráfico aqui. Pessoal, estamos finalizando. Aguenta aí. Tentei fazer um gráfico sobre o caminho processual que a gente acabou de estudar. Primeiro, você distribui a petição inicial. Você protocola a petição inicial para distribuição. Em seguida, ela será conclusa para o despacho inicial. Eita, aqui pode acontecer de tudo, tá? Pode acontecer o caminho desejável, que aí está de preto, são as observações pretas na tela, que é o síntese, ou a apreciação do pedido liminar, da tutela de urgência da antecipada, da tutela de evidência, enfim. Esse é o caminho que nós desejamos. Mas, eita, não atendeu os requisitos do artigo 319 320, ou apresentou irregularidades. O que vai acontecer? Indeferimento? Não. Emenda.
Intime-se o autor para emendar. Lembre-se, emenda tem que ser o quê? Específica, tá? O juiz não pode fazer de modo genérico. Emendar, qualificando o réu, apresentando o endereço da parte, específica, né? Emendou, pum, 15 dias. Você respondeu, pum, conclui para despacho. E aí, cite. Outra irregularidade é pum, emenda, pum, despacho. Indeferimento só vai ocorrer se nessa comunicação do juiz com a parte, você não atender, não cumprir, né? Não atender, deixar transcorrer o prazo. Mas se o juiz está verificando que você está buscando atender, não será hipótese de indeferimento. Inclusive, pode acontecer quantas vezes for necessário, tá? Essa parte aqui da comunicação juízo e emenda pode acontecer várias partes. Passou, cite-se, ok? Mas além do cite-se, pode ocorrer improcedência liminar do pedido e indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar, fica para uma próxima conversa. Indeferimento da petição inicial, verificamos as hipóteses, né? Pessoal, finalizamos por aqui. Gostaria de agradecer a todos. Estou vendo que passamos dos 40 minutos, tempo apertadinho, mas foi naquilo que foi necessário. Eu espero ter ajudado a todos, espero ter facilitado essa trajetória. Vamos nos ajudando. Não sou o rei do conhecimento, não detenho todo o saber jurídico, mas espero que tenha sido útil para nós, né? Minhas redes sociais estão aí em todos os lugares que vocês procurarem, né? Quem quiser interagir comigo, sinta-se à vontade. Instagram, Twitter, WhatsApp, onde quer que seja. E lembrando que nos comentários desse vídeo eu vou ler todos e respondê-los, tá? Muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz em finalmente ter dado esse pontapé aqui no canal. E semana que vem tem outro vídeo, outro assunto. Vamos agora resolver questões e sempre revisar sempre que for possível esse tema, né? Porque petição inicial é dificultômetro 1. E aí, eu cumpri o que você esperava? Era isso mesmo? Tá difícil? Tá fácil? O dificultômetro tá correto ou o dificultômetro foi burlado? Falei para você que ia ser mais simples, hein? Obrigado, pessoal. Até a próxima.